Olá, gente amada, Projeto Gatos do Parque. Hoje estamos o trio aqui, o trio Esperança. Henrique está do outro lado lá com a gente. Oi, Henrique. O nosso querido Dr. Leonardo Brega Rezende está aqui. E eu, Anderson França. Então, e os gatos ao fundo. E os gatos ali, os nossos bichinhos. A primeira colônia nossa, a mais antiga, né? Tá aqui, todos comendo. Doutor, já colocou o remedinho lá, né? O remédio no pata, o Biosal, né? Biofal. Isso. Doutor, fala um pouquinho pra gente entender um pouquinho o que é essa medicina integrativa que São Paulo quase não tem, né? É um projeto pioneiro que o senhor está desenvolvendo, está trazendo para São Paulo, graças a Deus, com os nossos bichinhos aqui. É uma melhora sensível, no pouco dia que o senhor está com a gente aqui. Impressionante que a melhora foi fantástica. Por favor, doutor. Então, eu trabalho com homeopatia e essa metodologia, o que é essa metodologia? Foi descoberto, né, 35 anos de pesquisa, 7 elementos mais estudados na história da medicina, desde a alquimia, com base, né, nas tradições da medicina, de Platão, da Tábua de Esmeralda, hermenêutica também, né, a medicina, e foi desenvolvido, a partir desses 7 elementos de sais e metais, desenvolvido uma informação eletromagnética, um código de informação que ele é compatível com o campo vital de todo ser vivo. Por exemplo, esses 7 elementos, ele tem cada elemento desse sal e metal age em cada chakra. Porém, você enviando uma informação para o animal, um código que gera auto-organização desse campo, é o desenvolvimento dessa pesquisa, porque a gente busca na base a força do ser vivo, que é a auto-organização. Tanto das células, nós temos esse poder de auto-organização, sempre tivemos. A gente, quando nós adoecemos, a gente também, medicando tudo, mas o nosso corpo ele traz uma fisiologia de auto-organização. Quando a gente tem alguma doença, a gente acaba entrando num processo de mais quietude e o corpo acaba gerando uma transformação. Porém, agora a gente conseguiu acessar um nível de informação no animal, no homem, nas plantas, que seja compatível em ressonância com o campo eletromagnético. Então, a partir dali, você manda uma informação para o animal, através da homeopatia, e o animal passa a vibrar aquela mesma sintonia energética. E nisso, reestrutura o campo do animal e gera uma auto-organização. E a gente vê muito isso na medicina, porque são leis específicas da homeopatia que a gente pode perceber que, a partir do momento que a gente medica o animal, gera uma transformação de cura. E a gente avalia isso de dentro para fora, de cima para baixo. É a lei da homeopatia. Ou seja, doutor, a imunidade, de uma certa forma, ela volta a ser preservada. Exatamente. De uma forma total, global, assim. Exatamente, o todo. A gente acessa um campo do animal, informa que precisa de ser organizado. Qualquer problema, desde o nível de comportamento a questões físicas celulares, gera um processo, uma reorientação desse processo e gera uma auto-organização. Então a gente vê hoje que essa metodologia usada com medicamentos também alopáticos potencializa uma resposta, integra, aí a gente volta a se falar. Por isso que fala integrativa. A gente Ou seja, mesmo com o tratamento alopático, a homeopatia ela vem também. Vamos fechar o cerco em relação a qualquer patologia, tanto animal como humana. Mais ou menos isso. Exatamente. Então a gente potencializa um processo de cura quando o animal está doente. Então, essa metodologia, como ela é utilizada a água como veículo, a gente pode pegar animais que estão, por exemplo, em populações de abandono de rua. Eu acredito que seja muito mais fácil da gente poder tratar esses animais no seu habitat, sem necessariamente interferência humana, que às vezes é difícil a gente colocar um medicamento na boca de um gato que mora na rua, né, chegar até lá. Então, assim, a gente vê essa auto-organização. Nesses gatinhos foram principalmente porque eles têm um rinotraqueite, né? Chegando nesse momento de inverno, eu passando aqui, vi que todos estavam... inverno propicia a rinotraqueite, então agora é um jeito de eliminar a rinotraqueite e também de precaução, né, Precaução, a gente no caso preventivo. No caso preventivo, a gente vai trabalhando a prevenção com a imunidade. A gente traz o equilíbrio energético para o animal. A partir desse equilíbrio energético gera um favorecimento do sistema imune também, porque o equilíbrio tem a ver com o sistema imune. Ativar ele também para poder falar, olha, tem um vírus ali, olha, tem uma bactéria, e ele vai ter que gerar uma organização de alguma forma. O macrófago é o que vai lá e mata a bactéria. Então, quando o campo está em equilíbrio, a organização interna do corpo também está.
O que Pasteur, né, a questão da bactéria, de chegar na questão da bactéria, na história da medicina foi importante, porque a gente descobriu como também poder agir sobre a bactéria. Mas antes dele morrer, ele falou que o campo era um problema que adoecia. Que campo é esse? Mas ele morreu. E nisso a indústria da medicina, farmacêutica, focou no micro-organismo, esquecendo do corpo, que é esse corpo que mantém a vida, né? Que tem uma base. Ou seja, ali. Focou na parte e esqueceu do todo. Esqueceu do todo, exatamente. E agora aí a gente medicina integrativa age no todo. Resgatando esse processo. Ela pode ser um pouco mais lenta, mas ela é bem... Pelo contrário. Ela é rápida, né? Porque rápido. As pessoas têm ideia que a homeopatia é lenta, isso então é lenta. É o contrário. Não, o que acontece? Às vezes a forma de a dosagem, que são várias dosagens, é isso. Aquela mesma sintonia energética. E nisso reestrutura o campo do animal e gera uma auto-organização. E a gente vê muito isso na medicina, porque são leis específicas da homeopatia que a gente pode perceber que a partir do momento que a gente medica o animal, gera uma transformação de cura. E a gente avalia isso de dentro para fora, de cima para baixo. É a lei da homeopatia. Ou seja, doutor, a imunidade, de uma certa forma, ela volta a ser preservada de uma forma total, global, assim. Exatamente, né? O todo. A gente acessa um campo do animal, informa que precisa de ser organizado. Qualquer problema, desde o nível de comportamento a questões físicas celulares, gera um processo, uma reorientação desse processo e gera uma auto-organização. Então a gente vê hoje que essa metodologia usada com medicamentos também alopáticos potencializa uma resposta, integra, aí a gente volta a se falar. Por isso que fala integrativa. A gente ou seja, mesmo com o tratamento alopático, a homeopatia ela vem para, vamos fechar o cerco em relação a qualquer patologia, tanto animal como humana. Mais ou menos isso. Exatamente. Então a gente potencializa um processo de cura quando o animal está doente. Então, essa metodologia, como ela é utilizada a água como veículo, a gente pode pegar animais que estão, por exemplo, em populações de abandono de rua. Eu acredito que seja muito mais fácil da gente poder tratar esses animais no seu habitat, sem necessariamente interferência humana, que às vezes é difícil a gente colocar um medicamento na boca de um gato que mora na rua, né, chegar até lá. Então, assim, a gente vê essa auto-organização. Nesses gatinhos foram principalmente porque eles têm rinotraqueite, né? Chegando nesse momento de inverno, eu passando aqui, vi que todos estavam... inverno propicia a rinotraqueite, então agora é um jeito de eliminar a rinotraqueite e também de precaução. Né, precaução, a gente no caso preventivo. No caso preventivo, a gente vai trabalhando a prevenção com a imunidade. A gente traz o equilíbrio energético para o animal. A partir desse equilíbrio energético, gera um favorecimento no sistema imune também, porque o equilíbrio tem a ver com o sistema imune. Ativar ele também para poder falar, olha, tem um vírus ali, olha, tem uma bactéria. E ele vai ter que gerar uma organização de alguma forma. O macrófago é o que vai lá e mata a bactéria. Então, quando o campo está em equilíbrio, a organização interna do corpo também está. O que Pasteur, né, a questão da bactéria, de chegar na questão da bactéria, na história da medicina foi importante, porque a gente descobriu como também poder agir sobre a bactéria. Mas antes dele morrer, ele falou que o campo era um problema que adoecia. Que campo é esse? Mas ele morreu. E nisso a indústria da medicina, farmacêutica, focou no micro-organismo, esquecendo do corpo, que é esse corpo que mantém a vida, né? Que tem uma base. Ou seja, ali. Focou na parte e esqueceu do todo. Esqueceu do todo, exatamente. E agora a medicina integrativa age no todo. Resgatando esse processo. Ela pode ser um pouco mais lenta, mas ela é bem... Pelo contrário. Ela é rápida, né? Porque rápido. As pessoas têm ideia que a homeopatia é lenta, isso então é lenta. É o contrário. O que acontece? Às vezes a forma de a dosagem, que são várias dosagens, exatamente. Isso, né? São questões que é mais difícil você acertar na homeopatia clássica. Isso não é homeopatia clássica, gente. A gente está falando de um outro nível. É uma nova medicina, uma medicina que trabalha a estruturação do campo. Esse campo, para ser reestruturado, a gente utiliza de base de medicamento homeopático. Mas a informação é completamente outra. Não tem nada a ver com a informação da medicação homeopatia clássica. É um outro nível de medicina que saiu da base, que é a homeopatia, porém nós vamos agir agora onde? No campo vital. Então a gente acessa esse campo e percebe, eu meço radiestesia, você vê que amplia. A radiestesia é uma forma de você medir o campo eletromagnético. A água, que era utilizada antes, as varetinhas que detectavam água no subsolo, era por que acontecia isso? Porque a água, quando tem um fluxo, a água ela é H2O. O H é o hidrogênio, que é um átomo de elétron. Quando essa água tem um fluxo,
ela gera um campo eletromagnético como se fosse um ímã. E aí gera uma polarização. O sangue nada mais é do que isso. O coração, por que o campo vital das pessoas, dos seres vivos, é o coração? Porque o coração é um fluxo de água que gera essa velocidade, as válvulas param, esse fluxo ele trava, desacelera e acelera, desacelera. Essa aceleração de elétrons, de partículas, é o que gera um campo ao redor. Então a vida, ela tem em si informação a questão da água, que a vida é água, nosso corpo é constituído de maior parte por água. E talvez por isso a medicina chinesa mede o pulso. Quando o pulso está alterado, o diagnóstico da medicina chinesa é entender qual órgão está alterado. Por quê? Se o pulso alterou em determinado órgão, quer dizer que o campo naquele órgão está alterado também. Automaticamente a saúde não está compatível naquele local. Então, quando a gente pega e volta a trazer esse equilíbrio energético, o pulso, o sangue, o fluxo, a gente trabalha com tudo reestrutura. Então, ali as células estão mergulhadas em um campo de informação diferente, que não é mais o de doença. Então, gera uma organização. Maravilha. Olha, um endereço fantástico para você que quer saber mais sobre medicina integrativa. Complexo, né? Leonardo Vetti Integrativo no Instagram. Nós vamos fazer um outro vídeo com o doutor para falar agora dos nossos gatinhos aqui, tá bom, gente? Doutor, uma honra imensa estar com a gente aqui no projeto Gatos do Papo. Tchau, gente! Tchau!